The final talk of the Estamos começando com a última palestra de hoje. Temos o padre Paul Kramer, que vai falar sobre o comentário do cardeal Ratzinger a respeito dos perigos à fé e à vida do cristão. Quando Nossa Senhora disse as palavras do segredo no dia 13 de julho de 1917, ela nos deu a segurança nessa mensagem que o Papa João Paulo II disse que foi endereçada a toda a raça humana, o mundo inteiro, que no final meu sagrado, imaculado coração vai triunfar. Qual é o grande mal sobre o qual vai triunfar seu coração imaculado? Quando nós analisamos as palavras do cardeal Ratzinger, quando ele revelou algo sobre a natureza do terceiro segredo, daí nós vamos perceber a extensão deste mal, sobre o qual triunfará Nossa Senhora. Algo como disse o cardeal Ratzinger, que estava anunciado na Escritura. Ela vai esmagar a cabeça da serpente. Ela vai triunfar sobre o mistério da iniquidade. É por isso que a irmã Lúcia disse em um dos seus comentários que o demônio quer engajar-se numa batalha decisiva contra Cristo. E é nessa batalha decisiva, anunciada na Escritura, predita várias e várias vezes em muitas outras aparições, que Nossa Senhora vai esmagar a cabeça da serpente. E, portanto, ela vai destruir definitivamente e esmagar o reino de Satã, o reino do demônio, a sua pretensa autodenominação de Senhor do mundo. Isso com todas as mentiras e como Nosso Senhor se referiu a ele, o príncipe deste mundo, ele que é o príncipe da escuridão. Muito frequentemente, especialmente nas últimas décadas, a expressão usada por Nossa Senhora de que a Rússia iria espalhar seus erros pelo mundo inteiro foi entendido de maneira minimalista, como se referisse apenas ao sistema ateísta e filosófico de Marx e Lenin, que foi conhecido como comunismo ateísta. A verdadeira natureza não está revelada do comunismo ateu. Marx era declarado ateu, como Lenin, mas eram homens que praticavam ritos religiosos. Eles acreditavam no seu Deus. E se nós entendermos a essência dos mistérios antigos, da religião deles, daí vamos perceber que o triunfo de Nossa Senhora não é sobre a negação teórica especulativa da existência de Deus, e sim ao mistério de iniquidade que São Paulo anunciou que já estava operando no mundo. Isso nos dá uma indicação de como aterrorizante é o conteúdo do terceiro segredo de Fátima e porque o cardeal Ratzinger
disse que a decisão foi tomada para não revelá-lo, para não confundir profecia com sensacionalismo. Porque o que está revelado do terceiro segredo está além do que é sensacional. E como o cardeal Ratzinger disse na entrevista de novembro de 1984, que o que consta está dentro do terceiro segredo já foi anunciado na Escritura, foi repetido vez após vez em muitas outras aparições de Maria e também naquilo que está já publicado sobre Fátima. Ele está nos dando uma conexão direta entre a terceira parte do segredo e a segunda parte do segredo, na continuação das palavras de Nossa Senhora de Fátima. As últimas coisas. E é claro, Nossa Senhora não veio do céu para nos dar uma lição simples de catequismo sobre morte, julgamento, céu e inferno. Mas essas coisas que foram anunciadas na Escritura, entendidas como parte das últimas coisas, é uma clara referência ao texto escatológico da Escritura. Aquelas coisas na Escritura que se referem ao final dos tempos. Em outras palavras, o mistério da iniquidade e no seu topo. Quando finalmente nós vemos no livro do profeta Daniel, e os modernistas dizem que isso se refere apenas a coisas que aconteceram na época de Antíoco Epífanes, que é claro, é besteira. O texto do livro de Daniel claramente declara várias vezes, repetidamente, que essas coisas ocorrerão no final. São Tomás de Aquino nos diz que a Escritura, diferente de livros normais, com as palavras significam coisas, na Escritura aquelas coisas que são significadas pelas palavras em si só são símbolos que significam outras coisas. Portanto, a abominação que ocorreu, a locação do ídolo de Zeus no templo e o sacrifício de porcos no altar do templo de Jerusalém, em si só já é um símbolo profético da culminação daquele mistério da iniquidade. Predito por nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz que verão a abominação da desolação. O ápice do mistério da iniquidade, para usar a expressão do livro do Apocalipse, o mistério da Babilônia. Apropriadamente denominado porque essa expressão manifesta a nós o significado do termo maçônico mistérios antigos. E aqui nós entramos nas crenças, o sistema real de crença de Marx e Lenin. Não o que proferiam abertamente ao público, mas aquilo em que acreditavam. Há uma relação essencial em que o que diziam, proferiam e o que acreditavam, embora parecesse estar em oposição. Porém, Marx e Lenin, o princípio da negação não é negação simples e absoluta. Se fosse assim, não haveria espaço naquele sistema para o dialético de Hegel, e é claro, isso é a fundação do marxismo, é a base do marxismo.
No marxismo, a negação ocorre por meio da inversão. Isso é uma coisa que está muito próximo a todos que praticam o ocultismo. A inversão, reverter. Na missa negra, o sacerdote satânico, ele usa as suas vestimentas pelo avesso e começa pelo último evangelho e termina com o começo da missa. Tudo está em ordem reversa, total. E, portanto, no marxismo, temos a proclamação do ateísmo e do materialismo no sistema especulativo de determinismo, no qual tudo é determinado por um destino imutável e, portanto, a inevitabilidade do surgimento da sociedade comunista no final, e nada pode jamais mudá-lo. Por outro lado, essa é uma inversão do que realmente acreditavam. É um uso de um princípio da escritura, mas de uma maneira perversa, diabolicamente, por si só uma inversão ao revés. E esse princípio é anunciado por Albert Pike no seu Morals e Dogma da Freemasonry. Gloria Dei est gelare verbum. A glória de Deus é esconder a palavra. Especialmente no sistema político, há vantagens. É como quando o mafioso vai matar alguém e ele faz com que essa pessoa cave a sua cova, como se fosse para outra pessoa, porém a pessoa não sabe que ele está cavando a sua própria cova, porque o objetivo verdadeiro foi-lhe escondido. Na poesia de Marx, nós encontramos essa inversão que é tão próxima, tão do gosto dos satanistas e dos ocultistas. E Marx escreve num poema chamado Ulanam que os vapores do inferno enchem o meu cérebro até eu enlouquecer e meu coração está totalmente mudado. Vejam essa espada, o príncipe da escuridão, das trevas, vendeu para mim. Vejam aqui a conexão pessoal de Karl Marx e o príncipe das trevas, como sendo um sacerdote alto e na igreja de Satã, como ele foi vestido pela sua esposa, ele foi mencionado por sua esposa numa carta como sendo o alto sacerdote. Ele serviu aquele Deus que é o príncipe das trevas. Portanto, ele escreve: eu esmagarei a humanidade sob a força de todas as minhas maledicências duradouras. E para entender a essência do marxismo, nós temos que entender os princípios. O comunismo ateu tem um sistema elaborado, especulativo, no trabalho, na obra de Marx, Das Kapital, que é o uso, a aplicação daquele princípio, que é esconder a palavra. Deixe que a raça humana cave a sua própria cova, pensando que estará trabalhando para o seu próprio benefício. O sistema do marxismo especulativo é uma máscara
é uma fase temporária no que o Christian Lakhovsky, um dos fundadores da União Soviética, um dos fundadores da Revolução Soviética, se referiu como sendo a revolução permanente. A revolução permanente não se iniciou na era moderna e não na Idade Média. Não começou na era apostólica. São Paulo diz que o mistério da iniquidade já está operando entre nós. Já está operando, mas não começou então. O profeta Ezequiel teve a visão. Estamos falando agora quase 600 anos antes de Cristo. E ele foi mostrado que em Israel os sacerdotes estavam em alguma câmara subterrânea no templo, olhando para o leste. Eram sacerdotes de Deus que estavam adorando na era antiga, os mesmos mistérios antigos que são adorados e demonstrados por Ezequiel de uma maneira que hoje é visto nos templos da maçonaria. Portanto, nós temos uma ideia da força que está por trás do assim chamado comunismo ateu. Porque o comunismo ateu é simplesmente uma fase transitória da revolução permanente, que não é ateísta, é uma negação de Deus e uma afirmação do demônio em seu lugar. Christian Lakhovsky era um gênio, mas não era, sem dúvida, um homem de fé. Durante os julgamentos dos grandes purgatórios, das grandes ondas de revolução de 38, um quarto da cidade de Leningrado havia sido enviado para os gulags da Sibéria durante esse período, durante o período em que foi interrogado. O povo da Rússia estava muito sóbrio. Nessa ocasião, havia a quinta sinfonia do Dmitri Shostakovich, teve a sua premiere mundial, com aquele terceiro movimento que é desesperadoramente triste, de beleza incrível, que expressa a opressão que o povo da União Soviética sofria, na ocasião. Quando a orquestra tocou aquele movimento, todos na sala no auditório começou a chorar. Isso foi em 1938 e foi naquele ano, como eu fiquei sabendo quando fui a Moscou 4 anos atrás, eu aprendi que foi nessa ocasião, em 38, que Stalin colocou a estrela de 5 pontas acima do Kremlin. Pentagrama. O que é interessante, disse que o comunismo já colapsou e não existe mais. Porém, aquela estrela continua lá. Pode-se ver em cima do Kremlin, da Praça Vermelha, podemos ver a estrela. Aqui nós começamos a penetrar o mistério da iniquidade e o que é o comunismo. Não tem nada a ver com a ditadura do proletariado, como Lakhovsky explicou com a Revolução Francesa,
o monarca foi tirado do poder, destituído do poder, e o povo que achou que estava ganhando o poder, o que conseguiram foi uma nova opressão de pessoas muito mais cruéis que não estavam inibidos com aquilo que eles denominavam dos preconceitos religiosos do monarca. É claro, se referia às seitas messânicas, os sectários que controlavam e operavam o sistema bancário do mundo. E sob o governo comunista, uma forma muito virulenta de religião maçônica mística subiu ao poder na Rússia e surgiu na forma que a Rakovsky denomina de comunismo formal, mas não o verdadeiro comunismo, porque ele entendeu perfeitamente bem qual é a essência, a natureza verdadeira do comunismo, que não é o materialismo dialético de forma alguma, e sim são os antigos mistérios. Uma afirmativa que revela perfeitamente o que é o comunismo e porque ele é verdadeiramente idêntico, porque a Internacional Comunista era idêntica à Financeira Internacional, porque seus interesses não estão em oposição e são um e único idênticos, somente distanciado através da ilusão da negação, mas a negação através da inversão que se resolve no reaparecimento da afirmação original. Portanto, na noite em que o grande sinal ocorreu, anunciado por Nossa Senhora, quando nós vemos uma luz desconhecida no céu, saibam que Deus vai punir o mundo, vai castigar o mundo. Isso ocorreu na noite de janeiro 25 de 1938. Tão logo aquela estranha luz no céu se apagou, aquela manifestação apagou-se, o início da entrevista na prisão de Lubyanka ocorreu, era Christian Lakowski. Ele fez essas revelações que, é claro, não eram revelações, porque nada ali era de novo que não estivesse conhecido e documentado, mas é interessante ver a expressão como chega pelo gênio pervertido do maçom e trotskita Christian Rakovsky. Aqui nós temos as palavras extraordinárias que concluíram aquela interrogação na prisão que salvou a sua vida. Ele foi poupado por Stalin, embora ele fosse expulso do Partido Comunista, e o interessante é que ele só foi reabilitado, finalmente, pelo Mikhail Gorbachev, nos anos 80. Rakovsky diz: é sabido que o marxismo foi chamado de baseado em Hegel. Portanto, essa questão foi vulgarizada. O idealismo hegeliano é um ajuste espalhado a um entendimento no Oeste de um misticismo de Baruch Spinoza. Marx, é claro, estava totalmente sob o controle e comando de Lionel Rothschild. Marx elabora um sistema da dialética de Hegel, que é uma formulação diferente e mais especulativa do sistema místico-filosófico de Spinoza. Albert Pike nos diz, é claro, no
a moral e dogma da maçonaria, que é exatamente a cosmologia da religião da maçonaria. E, portanto, nós estamos vendo a identidade perfeita, mascarada via a negação, através da inversão, resolvida via a dialética de Hegel, via a síntese que restaura a imagem original. Mas uma nova maneira que une opostos aparentes. Opostos que parecem ser opostos, como a Escritura diz. Coitado do homem que coloca a luz em lugar das trevas e que coloca o mal no lugar do bem. A maçonaria, entretanto, é um dualismo. E o sistema místico de Spinoza é uma elaboração da perversidade do perverso sistema pagão da Cabala. Que Pike diz que é a Sagrada Escritura da maçonaria. O Deus da maçonaria não é o Deus do Velho Testamento, o Deus dos judeus. É o Deus dos cananitas, dos cananeus, como foi explicado por Pike. Portanto, proclamando seu Deus em morais e dogma, Pike diz, Lúcifer, o portador da luz, não duvidou. Quando Deus criou os anjos, eles refletiam a luz divina, eles foram constituídos na graça divina, mas quando eles se rebelaram contra Deus, eles foram privados da luz divina e seriam para sempre privados da luz divina. Assim, o portador da luz tornou-se o príncipe das trevas. A seita da maçonaria irá fundi-los numa dialética de inversão e negação e síntese, e proclamou um mistério perverso e misturado, que é a última mentira do pai das mentiras, de que bom e mal, o bem e o mal são exatamente as mesmas coisas, que o princípio duplo na realidade é um, e que é a força básica de vida de todo o universo, a anima mundi, a alma do mundo. O panteísta Deus sive natura. Esta é a expressão de Baruch Spinoza. Agora nós compreendemos a religião da maçonaria, a religião de Marx, a religião de Lenin, e a religião da alta maçonaria que irá governar o mundo. É o sistema de inversão que criou o marxismo. A inversão que se destina a ser resolvida de maneira sintética, voltando ao esquema original. Isto explica o mistério do porquê o homem mais poderoso e mais rico do mundo, que tinha amealhado a maior riqueza na história do mundo, criou um sistema que aparentemente se destina à própria destruição. Mas isso, na realidade, é a máscara que vai trazer o acúmulo máximo de poder em suas mãos.
E aqui, então, nós começamos a compreender o que Lenin queria dizer quando ele falou da lei comunista. Eu não me lembro da referência precisa, isso se encontra num livro sobre a KGB, de John Barron. Lenin disse que a lei comunista não é condicionada por nada, é uma força absoluta. Rakowski refere-se ao poder do dinheiro das finanças internacionais como um estado sobrenacional, supranacional, porque contém todo o poder do Estado, mas é maior do que qualquer Estado e não deve lealdade a nenhum Estado. Assim, ele diz, o Estado é essencialmente poder. E o dinheiro é o poder absoluto. Assim, ele define o comunismo simplesmente como um capitalismo do Estado. Em outros lugares foi referido como capitalismo monopolista. E, de fato, nós podemos levar isso ainda mais adiante, a radicalizar mais esse raciocínio. Na realidade, isso vai além de um capitalismo do Estado. Em sua forma final, o comunismo será um sistema de feudalismo estatal. O Estado mundial, internacional, pretende, como já se anunciou, reduzir a população do mundo em 90%. Em seguida, os mais ricos, a elite mais rica e mais poderosa, do mundo das finanças, vai ter estabelecido um mundo que vai servir apenas a eles. A classe trabalhadora será exterminada, exceto pelo número que seja suficiente para servir como escravos. Assim, nós tivemos no desenvolvimento deste programa, e agora nós estamos à beira de uma grande mudança, de uma grande guinada. Nós tivemos tanto crescimento desde a Revolução Industrial, mas em maio passado, numa reunião onde os mais poderosos do mundo se reuniram no Hotel Ritz-Carlton, em Istambul, eles disseram que agora é chegado o momento para fazer a transição para a era pós-industrial. O que isso quer dizer, a era pós-industrial? Não vai mais haver necessidade de tanta produção? Porque eles anunciaram com muita antecedência sua intenção de reduzir a população mundial a 500 milhões. Nos altos níveis da maçonaria, parece haver uma ideia fixa. Quando o maçom Maximilien Robespierre, da Ordem dos Illuminati, foi levado à guilhotina e teve sua cabeça separada de seu corpo, eles foram aos seus aposentos, ao seu apartamento, e lá encontraram documentos que falavam do plano revolucionário da maçonaria para exterminar 90% da população da França. É por isso que nós compreendemos por que há tão pouco espaço para culpa ou inocência quando se mandava gente para o altar vermelho, a guilhotina, uma
mulher disse quando foi lida a acusação contra ela, ela disse, esse não é meu nome. Era um nome diferente, escrito diferente, mas muito semelhante. Claro, os revolucionários, os executores, os verdugos, tomaram nota do fato e reconheceram, sim, não é seu nome. Mas você é quem está aqui. E decapitaram-na do mesmo jeito. Os todo-poderosos que operam os centros financeiros do mundo não como os monarcas, não como os presidentes, não como os ditadores que estavam cercados de guarda-costas. Eles vivem vidas anônimas. Não ostentam, mas estão devotados, não à riqueza e esplendor propriamente dito. Eles cultuam e cultivam o poder. E como disse Rakovsky, o dinheiro é o poder absoluto. E o poder absoluto só pode ser um. Não pode haver divisão. O poder é único, é um. Como disse Nosso Senhor, uma casa dividida contra si própria ou em luta contra si própria não pode manter-se de pé. Assim, compreender a natureza da revolução permanente e qual é a base de poder dessa revolução permanente, seu poder terreno, é o sistema financeiro. O sistema financeiro que criou falso dinheiro, um dinheiro fraudulento, crédito, um dinheiro que pode ser multiplicado ao infinito. E assim Rakovsky diz, é uma mera abstração, é um crédito? É uma fé. Um sistema baseado no princípio de se emprestar dinheiro ao uso, por usura, por juros, criando de nada, simplesmente como um lançamento num livro, e emprestar essa abstração a juros. Assim, eles criam o princípio do empréstimo, mas não criam o dinheiro que seria equivalente ao juro. E assim, com o aumento progressivo da dívida através dos juros, criou-se uma situação no mundo em que a dívida do mundo inteiro supera em muito a quantidade total de dinheiro existente. A dívida mundial nunca poderá ser reembolsada, nunca poderá ser paga. É por isso que Rakovsky falou de Karl Marx em suas ideias financeiras como sendo reacionário. Marx falou das contradições do capitalismo e ele disse a seu interrogador, Gabriel Cushman, o senhor acha que se Marx realmente acreditasse que só as contradições intrínsecas do capitalismo o derrubariam? O senhor acha que ele teria revelado isso? Mas será que as contradições financeiras não são organizadas por alguém? Esta é a real força organizadora da revolução. E isto é algo que Marx
sobre o que Marx decidiu silenciar. Porque revelá-lo revelaria o verdadeiro mecanismo da revolução, expô-lo-ia como um calcanhar de Aquiles e ameaçaria a verdadeira possibilidade de êxito da revolução. Portanto, foi mantido oculto até um certo ponto. Era conhecido de alguns, mas, no entanto, muito bem documentado em livros. Seus próprios livros e nos livros dos inimigos que queriam expor a iniquidade e a perversidade de tudo que eles tentam alcançar, realizar com o mistério da iniquidade. Assim, a história da Revolução Permanente, pelo menos nos tempos modernos, remonta, porque na realidade remonta aos tempos do Antigo Testamento, mas durante as Cruzadas, a Ordem dos Templários tinha passado algum tempo nos Balcãs, os antigos maniqueus tinham sido banidos, eu acho que pelo imperador Teodósio, mas posso me enganar. But when the Roman Empire became Quando o Império Romano tornou-se oficialmente um Estado católico, os maniqueus foram expulsos para os Balcãs e lá ficaram. E os templários foram infectados por aquela heresia e trouxeram-na de volta para a Europa Ocidental. Esse é o mesmo sistema de crenças agnóstico maniqueísta que encontramos na Idade Média com os albigenses, com os cátaros. E mais tarde o encontramos disfarçado, o dualismo é disfarçado como um Deus que é tanto bom quanto mal, amoroso e perverso, no sistema protestante de João Calvino. Mas isto tornou-se secretamente a religião da Ordem Católica dos Cavaleiros Templários. E eles ficaram tão saturados por essa heresia que finalmente tiveram que ser eliminados. It is interesting É interessante considerar a data que marcou a grande queda dos Templários. 13 de outubro de 1307. Aí nós começamos a compreender por que Nossa Senhora fez o grande milagre do Sol em 13 de outubro de 1917. Ela vai esmagar o mistério da iniquidade, destruir o poder mundial imenso da maçonaria. Em 13 de outubro de 1317, o grão-mestre dos Templários, Jacques de Molay, foi preso. Ele e seus subordinados imediatos. Mas como os Templários tinham muitos espiões, a base tinha escapado e levou seu ouro para a Suíça. E aí começou o que mais tarde se tornou a indústria bancária, o setor bancário internacional. Foram também para o interior da Escócia.
Eu tenho em minhas mãos um livro impresso em 1831 na Universidade de Yale, um dos centros da alta maçonaria. E nesse livro secreto da maçonaria, eles explicam suas origens como tendo iniciado com os templários. Outros livros que eu li apresentam evidência arqueológica na Escócia de todos os túmulos maçônicos anteriores à data oficial da maçonaria em Londres, em 1717. Durante 4 séculos, eles aumentaram, multiplicaram-se, e quando tinham número suficiente, manifestaram-se ao mundo como a ordem da maçonaria. O padre Manfred Adler, uma autoridade na maçonaria, escreveu um livro que se chama A Revolução Anticristã da Livre Maçonaria. Naquele livro, ele salienta que todos os líderes comunistas, todos os fundadores do movimento comunista, sem exceção, eram homens da loja maçônica. Maçons iluminados, digamos assim, ou iluministas. Temos, então, uma relação direta entre a ordem dos templários e a ordem moderna da maçonaria. E, portanto, não é de surpreender que a maçonaria tenha como chefes de suas lojas grãos-mestres. O superior-geral dos templários chamava-se grão-mestre dos templários. O poder da maçonaria governa o mundo como um superestado através do sistema bancário, um sistema bancário que é financeira e economicamente destinado a estrangular o mundo, trazendo a sujeição total ao poder satânico da maçonaria, que quer estabelecer no mundo o mistério da Babilônia. O que Pike descreve como antigos mistérios. A antiga região da Cananeia, o deus dos cananeus, em inglês, Baal, em latim Baal, em português Baal. O que é interessante, eu achei isso fascinante quando eu soube disso, porque quando eu era um jovem seminarista e li a respeito da religião dos antigos cananeus, isto parecia algo tão remoto dos tempos modernos, um mundo completamente diferente, onde as pessoas adoravam esses deuses pagãos. Eu não podia imaginar que a adoração desse falso Deus persiste até hoje. The ancient pagans were able to unite. Os antigos pagãos uniram vários sistemas de crenças num único conglomerado, digamos assim. E esse sistema é unificado na maçonaria e é chamado de Mistérios Antigos. É um programa para unificar todas as religiões numa única igreja, super igreja ecumênica. Papa São Pio X falou de uma única religião, a do anticristo. E fez especulações, receava que o anticristo já estava vivo neste mundo. O homem
do pecado, o homem que Cristo irá destruir com o hálito de sua boca. A ordem dos templários foi esmagada com a decapitação da ordem em 13 de outubro de 1307. Nossa Senhora fez o grande milagre do sol para que todos acreditassem no que ela revelou em 13 de outubro de 1917. Assim, Nossa Senhora deixou claro que quando disse, no final, meu imaculado coração triunfará, que a revolução anticristã da maçonaria, o mistério da iniquidade serão esmagados por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, que irá destruir o anticristo com o hálito de sua mão, com o sopro de sua boca. Haverá a intercessão de Nossa Senhora e a restauração do reino de Deus na terra será realizada através da intervenção dela, que é a Mãe da Misericórdia. Este é o contexto, portanto, do suposto colapso do comunismo. O que nós vemos aparecer na Rússia e na China é a emergência de um sistema de capitalismo estatal, que é uma concentração ainda mais perfeita de poder na revolução permanente, que quer realmente implantar o verdadeiro comunismo, no qual nós teremos a coroação de Satã como Senhor do mundo. Isto é representado simbolicamente nas Escrituras pela imagem da Torre de Babel. E como podemos ver naquela imagem, o templo pagão que irá chegar aos céus foi destruído antes de terminado. E a pirâmide maçônica representaria o mesmo mistério da iniquidade. E no simbolismo maçônico, nós vemos que ela está incompleta. Portanto, sua própria derrota, a derrota definitiva, é representada em suas próprias imagens e no próprio simbolismo da maçonaria. O topo da pirâmide, o topo não está lá porque será esmagado pelo sapato de Nossa Senhora, pelo pé dela. Deus falou dizendo à serpente, ela esmagará a sua cabeça. É isto que ocorrerá através da consagração e conversão da Rússia. Our Lady has promised. Como Nossa Senhora prometeu, no final, meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre irá consagrar a Rússia a mim, a Rússia será convertida e um período de paz será concedido à humanidade. Nós sabemos que haverá um final feliz para a humanidade. O que Papa Pio XII descreveu no contexto da mensagem de Fátima, no final da Segunda Guerra Mundial, que todo mundo ansiava pela paz. E ele disse, a humanidade
está diante de um abismo terrível e passará por um sofrimento e sem precedentes que o mundo jamais viu antes. Este é o grande castigo pronunciado em tantas outras aparições marianas. O mundo será castigado por seus pecados e este castigo predito por Nossa Senhora em tantas aparições foi anunciado também nas Escrituras. Nós o vemos no livro das Lamentações. No entanto, parecerá que a igreja foi destruída. Veremos a realização daquelas palavras. As crianças sairão às ruas porque não terão o pão e o vinho, não terão os sacramentos. Todos os reis do mundo e todos os povos da terra não poderiam acreditar que o inimigo iria entrar pelas portas de Jerusalém. A maçonaria irá penetrar, perseguir os verdadeiros seguidores de Cristo, vão assumir a estrutura material da igreja com seu antipapa e vão criar o que Nossa Senhora chamou em sua aparição a abençoada Catherine Hammerich, a igreja falsa das trevas, a beata Catherine Hammerich. E vai parecer que o catolicismo, como o conhecemos, terá sido definitivamente derrotado, desaparecerá da face da terra e vai ser substituído por um homólogo maçônico que reúne todas as religiões, misturando a adoração ao verdadeiro Deus com os falsos deuses de outras religiões. E a Escritura diz: os deuses das nações são demônios, mas é o Senhor quem fez o céu. O Deus da maçonaria é revelado pelo nome de Jabulon. Uma combinação de Deus Todo-Poderoso, o Deus dos céus, Criador do céu e da terra, com o Deus demônio de Canaã e o Deus Sol dos egípcios, Osíris. E assim eles misturariam a luz e as trevas, como representadas no templo maçônico, o tabuleiro de xadrez desenhado no chão do templo maçônico, alternando o negro e o branco. Mas as Escrituras dizem: Deus é luz e nele não há escuridão. E assim, o príncipe das trevas não tem lugar ao lado de Deus. Os antigos devotos do deus demônio Baal foram a seus templos e proclamaram que ele triunfaria no final e eles conquistariam o céu. Nós sabemos das Escrituras que eles vão tentar conquistar os céus, mas Jesus o destruirá com o sopro de sua boca. Aqui, eis a substância, a essência do terceiro segredo de Fátima e a grande atribulação pela qual passará o mundo em breve. Mas Deus predestinou a Rússia. Pela conversão da Rússia, como disse Santa Faustina, a salvação virá do leste. A ordem cristã, a destruição do sistema financeiro perverso, da opressão do sistema bancário maçônico serão destruídos e o mundo será governado por um sistema que porá em prática a justiça e a caridade cristãs. Quando o Imaculado Coração triunfar e o verdadeiro Deus
será adorado por todas as nações do mundo. E aí nós veremos o cumprimento das palavras de Nossa Senhora. No final, meu imaculado coração triunfará. Sobre isso não podemos ter dúvidas, porque foi Nosso Senhor quem disse há quase 2000 anos, não tenham medo. Eu conquistei o mundo. Mas, por enquanto, com o desaparecimento aparente do comunismo, nós vemos apenas a aplicação prática da doutrina de Samsung na arte da guerra. É preciso aprender a desaparecer como o sol se põe e a lua aparece. Mas aí a lua desaparece e o sol surge novamente. Com o desaparecimento do comunismo, que foi o desaparecimento do Estado socialista stalinista, nós vemos a reemergência do verdadeiro comunismo, que é o governo do poder absoluto condicionado por nada. Mas isto será destruído, graças ao triunfo do Imaculado Coração de Maria. Porque é Cristo quem deve governar, é Cristo quem deve reinar. Thank you.